Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Métricas Boss. Eu sou o Gustavo Esteves. E eu sou a Marina Brown. Antes de mais nada, dá aquela moral, de novo, se inscreve e ativa o sininho. Se você já está inscrito ou se você já ativou o sininho, faz uma moral diferente, compartilha esse vídeo aí para mais gente poder ativar o sininho e se inscrever, né? Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre um tema que pouca gente discute, que é o tema sobre UX Analytics deveriam ser uma equipe só. Como assim UX Analytics deveriam ser uma equipe só? Antes de mais nada, vamos entender o que é o UX se você não sabe, né? UX, ou seja, o X, ele basicamente é a usabilidade, a experiência do usuário, seja em um app, seja em um produto, seja em um site. Então o UX ele vai permitir que a gente utilize dados qualitativos para poder responder o que está funcionando ou o que não funciona. Os dados de UX, os dados qualitativos, eles entendem e permitem para a gente que a gente descubra o que está funcionando e o que não está. E o Web Analytics é uma análise, gente. Muitas vezes as pessoas falam assim em curso ou em palestra, acredito que você também, Marina, fala assim, mas a gente só analisa, eu sempre paro e falo assim, qual o nome do negócio que a gente está estudando? Web Analytics, ou seja, é a análise da web. Você vai analisar. Exatamente. E o UX permite que você tangibilize isso, né? Isso. E o Web Analytics a gente usa mais os dados quantitativos, enquanto no UX a gente usa mais os qualitativos. Né? Exatamente. Então, quanto no Web Analytics a gente pode analisar os dados quantitativos e entender por que, né, não está convertendo, por que não está funcionando, no UX a gente utiliza mais dados qualitativos que permitem que a gente faça o quê? Essa fusão aqui, né, de UX Analytics, o Trunks, deveria existir aqui. A fusão entre as duas equipes, porque, cara, no final, os dois partem do mesmo princípio, os dois vão solucionar a mesma coisa. E o UX permite que você tangibilize um dado. Então, você está vendo, por exemplo, tem uma taxa de saída alta, você viu que tem uma taxa de saída alta. Agora, qual o motivo? Você pode analisar os dados quali para fazer isso. Chega certo momento que não só os dados conseguem ajudar a gente a entender o que está acontecendo ali. Às vezes os dados, eu sempre costumo falar que eles conversam com a gente, mas chega a determinado momento que eles já não conseguem mais passar a informação. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender de fato o que o usuário ele faz ali que ele fica com dificuldade, ou que o nosso site, ou o nosso produto, o aplicativo deixa a desejar em questão de usabilidade mesmo. Eu tenho um ponto que para falar com vocês, acho que para a gente tangibilizar um pouco mais o que a gente está falando, a gente tem um caso aqui que pode transformar um pouquinho mais, tangibilizar para você um pouco mais do que a gente está falando. Então, uma vez, a gente atendeu uma instituição de ensino online que tinha um problema que era, a gente não consegue ter muitas matrículas. E a gente foi entender, não só com o GA, primeiramente com o GA, por que não estava conseguindo ter matrícula. A gente foi responder, né? Primeiro, se eram as sessões, se eram campanhas e tal. O que está acontecendo? A gente estava conseguindo entender que sessões, as campanhas estavam ok, só existia algo no processo que estava ruim, né, Marina? Exatamente. E aí a gente conseguiu identificar, fazendo uma análise de todas as páginas do site, que determinada página, na hora de você se inscrever para fazer a matrícula, na verdade a inscrição, né, estava com uma taxa de saída muito alta. E aí a gente parou e pensou, como é que a gente pode entender por que a galera está abandonando ali naquela área do site? Ou seja, a gente acabou de ver os dados quanti e descobriu que a taxa de saída estava alta naquela página. Agora, tem várias informações ali do que está fazendo essa taxa de saída ser alta, né? Só para relembrar, taxa de saída é a métrica que mede se o usuário foi embora do site navegando por pelo menos 2 páginas. Mas de qualquer forma está no cardzinho aqui em cima. Isso aí. E aí o que a gente conseguiu fazer? A gente pegou ferramentas de UX Search, né? Que, como o Hotjar, que é uma ferramenta que a gente usa muito, e ela tem até versão gratuita, a gente tem um artigo sobre isso no nosso blog, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E nessa ferramenta a gente conseguiu identificar que os usuários abandonavam muito na hora de preencher campo, como certificado de reservista, Título de eleitor. E ninguém anda com isso. Na hora que você vai se inscrever para fazer uma prova de vestibular, você não pensa, putz, eu precisava ter esse número aqui. Ainda mais, agregando mais ainda estudos que a gente fez, a gente viu que a galera se inscrevia muito, por exemplo, indo para o trabalho, na hora do almoço do trabalho, coisas do tipo. Então ninguém estava ali na hora, por exemplo, com um documento de reservista. Eu aposto que o Gustavo não sabe o número dele de documento de reservista de cabeça, e ninguém aqui deve saber. Se você sabe, parabéns, você... É um documento que você pode até saber onde está guardado, eu não faço a menor ideia, tá? Você pode até saber onde está guardado, mas você não usa. E o importante de falar disso, né, dessa questão da taxa de saída e desse fluxo de cadastro, é que a gente foi um pouquinho além, né? Exato. A gente entendeu, primeiro, a taxa de saída, que muita gente sai naquela página, a gente com os dados
de quali. A gente viu através do Hotjar, essa ferramenta que a Marina falou, os vídeos da galera dentro da página. Usuário Então a gente tá mesmo falando, saindo. não é o webcam da galera, tá? O vídeo Isso. dela na página mesmo, tá? O mousezinho dela. A gente viu quando a gente pedia título de diretor, taxa e certificado de reservista, a galera clicava muito naquele campo e ele fazia a galera ir embora. Exatamente. E aí a grande pergunta que a gente ficou em mente foi, talvez a gente não possa fazer nada, porque é um dado que a faculdade precisa. Só que a gente fez um fluxo de teste, né? E a gente entendeu que depois de informar todos aqueles dados, a faculdade pedia para você ir até a secretaria, E deixar levar esses mesmos documentos. todos os documentos. Exatamente. Então era E um agora trabalho redobrado. Vamos fazer a pesquisa inversa. Vamos chegar na faculdade e vamos conversar com eles. Quais são os campos extremamente necessários que você precisa para que o usuário possa se cadastrar online? A gente acabou entendendo que, na verdade, esses documentos são necessários para a hora de matrícula, né? Que você já fez o vestibular e não na hora que você está se inscrevendo para o vestibular. Ou para uma pré-matrícula de pós-graduação até. Exatamente. Você só vai precisar disso quando você for começar. E de qualquer forma, você vai ter que ter secretaria, porque a gente está falando de um ensino EAD aqui. Ou seja, para quem pediu isso online, né? A gente tem um outro exemplo também de um site de reserva, onde a gente via que a taxa de saída era muito alta na página de cadastro, uma vez que eles mudaram a página de cadastro, e a gente não entendia por quê. E aí, era necessário para poder reservar, pedir o número do voo. E a gente foi até o local da reserva para poder entender, fazer uma pesquisa qualitativa com os funcionários da empresa. Exatamente. A gente fez não só com funcionários, mas a gente também fez com usuários, né? E a gente conseguiu perceber que, na verdade, eles ficavam muito perdidos na hora que você tem que colocar número do voo, nome da companhia, esse tipo de dado que não é tão importante na hora de você fazer reserva. Pode ser depois para você confirmar a sua reserva, mas no momento que você está reservando, não. E aí a parte importante disso é, o usuário não sabe isso. Putz, como é que a gente pode resolver o usuário não saber disso? Pô, a gente talvez não consiga resolver. Mas o usuário não sabe, você não sabe o número do seu voo até você chegar no aeroporto. Só que a gente entrou em contato e a gente fez um processo de reserva, normal. E quando a gente chegou para buscar o produto, a gente perguntou para a galera que separava os produtos e falou assim, tira uma dúvida aí, como é que se organiza isso? A gente entrou no estoque, viu como a galera organizava aquilo e a gente foi ver que eles não usavam o número do voo pra nada. E a galera do escritório falava, não, o número do voo é o maior ponto importante que eles precisam para se organizar. A gente descobriu que eles usavam só a origem e o destino, que na verdade você tem isso na cabeça, mas você não tem o número do voo. A origem e o destino é muito mais fácil. A gente nunca ia saber isso se a gente não tivesse usado os dados quali. Por isso que a gente fala que o UX e Analytics deveriam ser uma equipe só. Não só porque a gente une os dados quanti e quali, mas também porque depois que a gente fez essa melhoria, a aplicação é a experiência do usuário. Exato. A aplicação foi remover aquele campo, a aplicação é repensar o cadastro. Até porque a gente precisa entender se o que a gente fez, depois de a gente analisar os dados e fazer melhorias de usabilidade, também funcionou ou não. E aí a gente continua trabalhando sempre junto. A gente nunca deixa de trabalhar junto, Web Analytics com o X. Por isso que é muito importante que a pessoa de Analytics entenda de UX e a pessoa de UX entenda de Analytics. No mínimo, ou você vai ser igual a Métricas Boas aqui, na qual a gente uniu essas duas funções pra gente, ou você pode ser no mínimo uma pessoa de analista que entenda de experiência do usuário, ou uma pessoa de experiência do usuário que entenda também de dados quantitativos. A gente espera que vocês tenham entendido a importância da união desses dois fatores aqui, UX e Analytics, e que você tente ser esse profissional ou passe a unir isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Não esquece de se inscrever. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.